Fala galera, Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje eu tô com uma convidada super especial e já já eu vou pedir para abrir a câmera para ela ali. Antes, eu queria falar aqui sobre o meu livro, O Poder do Impacto Network. Você que está me conhecendo agora, quer entender um pouquinho mais da minha história, se conectar com outros empresários. Esse livro tem uma edição com 15 empresários, então você vai conhecer histórias muito legais aqui, tá? Fica o convite para leitura. E bora pro nosso episódio de hoje. Ah, tá, um lembrete. Os nossos parceiros, Gráfica DG, se você precisa de cartão de visita, material impresso, precisa impulsionar o seu negócio, graficadg.com.br, você vai encontrar todos os produtos que você precisa. E se o assunto é performance de cães, Red Tigre tem produto para o seu pet, para eles andar ali, esteiras, mordedores, suplementação, enfim, vai poder te indicar tudo. Então, redtigre.com.br e bora pro nosso assunto de hoje. Cris, seja muito bem-vinda. Nossa! A Cris, na verdade, galera, a Cris é Cristiane Ribeiro, né, mais conhecida como Senhora Z. Cris Ribeiro, conhecida como a Senhora Z. Por quê, amor? Seja bem-vinda, amor, nesse podcast. Eu quero que Obrigada. você explique essa história aí. Eu tenho que explicar, né? É verdade, afinal das contas, eu sou a convidada aqui hoje, né? E é muito diferente hoje, nós dois aqui, a gente decidiu fazer um podcast nós dois, e vai ser engraçado, não vai ser não? Vai ser muito bom, vai ser bom. A gente já Vai gravou ser alguns bom. aqui, né, como você me ajudando como hoster aqui, apresentando a turma. Sim. E se apresenta pra galera, já que é a primeira oportunidade que a gente tem de te conhecer, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Cris Ribeiro, mais conhecida atualmente como a Senhora Z. Por quê? Porque o Douglas Z, né? O Douglas tem a marca dele com Bom Z. demais. Tudo a gente tem Z, né, nos nossos negócios, como o Papo Z, a Zib, qual mais, amor? A gente tem Tem Z a Z Digital, Digital, né? Tem outras marcas aí que tem vão outras surgir com marcas e certeza. todas são com Z. E aí, algumas pessoas começaram a falar, Senhora Z, eu acho que foi minha cunhada, a Delis, É, e outras, acho que foi a Delis que começou. A Delis é boa com essas coisas. E aí eu falei, pô, legal, né? e eu curti demais, viu? De Senhora verdade. Z, aí eu já fui mudando tudo, né? Instagram, já fui colocando a Senhora Z, curti. Eu acho que super combina já que a gente, Posicionamento que você tem. posicionamento, boa, posicionamento, e com tudo que a gente está vivendo também com as nossas empresas, eu acho. Que Não, chique, nossas empresas. e você sabe que eu curto demais, assim, toda essa parada com Z, esse sonho que eu tenho de fazer as empresas e graças a Deus tá tudo indo muito bem. E eu fiquei feliz de você usar esse posicionamento. Eu não falei muito sobre isso, mas gostei legal. Acho É, a que, gente não conversou muito sobre acho que é isso, né? legal. Eu acho que é uma maneira de, né, a gente sabe, a gente criou comunidades, a versão Z também, que eu acho que a gente nem mencionou aqui, foi um dos primeiros Sim, negócios com foi. E Z. aí as meninas me chamavam de Crisê, né? Só que, Então, poxa, Crisê é tipo crise. fazer Crise isso. econômica, crise, aí não combina muito bem. Eu acho que a senhora Z casou muito bem, né? Ficou Até muito porque legal. eu sou uma senhora, né? Casada, Né? de Maravilha. respeito, Muito bom de família. de família. Seguinte, vamos pra gente começar esse papo aqui. Fala um pouquinho sobre você. Sobre você, assim, o que que você gosta, dos seus gostos, do café, das coisas que você curte. Fala um pouquinho sobre você. Gente, eu sou muito simples. Eu gosto de coisas boas e simples, como um bom café, uma boa natureza, né, amor? Um Uhum. bom Sempre livro, bom. um bom livro de mentalidade, de espiritualidade. Gosto muito desses assuntos, gosto de falar de pessoas. É, eu tive um privilégio muito grande na vida de ter pessoas perto de mim que eu pudesse liderar, tanto na igreja quanto no trabalho, né? Que foi meu último trabalho antes de vir trabalhar com o Douglas. E eu acho que isso me motiva muito, né? Então, assim, eu gosto de gente, eu gosto de café, eu gosto de mato, eu gosto de natureza, eu gosto de cavalo. Eu acho que para quem me segue aí no Instagram viu alguns posts que eu fiz sobre a equitação que eu fiz, né? Foi esse ano. Foi início do ano, né? A gente fez os primeiros 3 meses, de janeiro, Foi, fevereiro e até março. isso, até fevereiro, março, fiz equitação, porque era um sonho meu, mas um desejo, né, de conhecer esse lado mais natureba, até porque a gente não tem isso na cidade. E a gente vai voltar a fazer logo mais, com certeza. E eu vou querer entrar nessas Amém. paradas É aí. que você é É ousado, então bom, você vai dar vai bom ser nisso. top demais. Vai ser, como é que é? Igual eu ia pensar numa novela aqui, mas não É vou. destravado você. Não, vai ser bom demais. Eu acho que esse contato com a natureza, contato com os animais, foi uma experiência muito legal. E, primeiro, né, você falou o quê? Equitação.
Eu falei Café, de natureza, coisas café, mais naturais, de de, alimentação. de assuntos como mentalidade, a alimentação muito importante. Eu acho que é um assunto que eu falo muito É, com os meus amigos, né? eu quero focar primeiro em você nesse primeiro momento, porque eu sei que quando aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, Sim, mentalidade, mas eu acho legal a gente conhecer as pessoas como elas são, o que elas gostam, a vida delas, porque, como disse até o Roberto Sareta, que foi o nosso último o convidado aqui, último. ele falou que é importante você se conhecer Sim. antes de abrir um negócio. Uhum. Então, falar sobre você, saber quem você é, eu acho que faz parte desse exercício de a gente conversar sobre isso. E às vezes a gente acha isso menos importante, às vezes até do que fala de resultado, de dinheiro, de faturamento. Então, eu gosto de falar desse lado seu e eu acho muito Sim. bonito, inclusive. É o que me admira em algumas coisas em você sabe Nossa, disso, né? tá todo romântico aqui, meu Tem povo. que ser, né? Tem que ser, tá gravando, Tá brincadeira. gravando. Não, mas acho que é muito importante isso, principalmente, acho que este ano de 2025, estamos em 2025, certo? Certo. Foi uma oportunidade muito boa para eu me desbruçar, né? Falei a palavra certa? Para eu Sim. me lançar mais em me conhecer. Assim, eu. A gente sempre foi muito envolvida com as questões de igreja, de espiritualidade, mas mesmo muito nova, né? Desde os 12 anos, quando eu me converti, eu tinha muitas perguntas, eram muitas dúvidas, né? Eu acho que, eu não sei se tem a questão que a gente sempre fala da base familiar, né? Do quanto a gente, a nossa história ali, né? Junto com a nossa família, isso vai moldando quem a gente é até hoje, óbvio. Então, assim, quando eu era muito nova, eu tinha muitas perguntas, muitos medos, muitos receios, e mesmo depois dos 12 anos que eu me converti, eu me lancei muito nessa questão de se conhecer, né? Mas a princípio, quando a gente se converte, parece que a gente lida muito mais com a religião do que com nós mesmos. Então, eu acho que eu me lancei muito mais para a religião em si do que conhecer quem era a Cris, o que que a Cris gostava. Então, por muitos anos, acho que 10 anos da minha vida, dos 12, 13 anos né, aos 20 e pouquinho assim, Uhum. ali perto da faculdade, eu me lancei mais na religião. E quando eu cheguei ali na idade dos 25, aí vem aquela coisa, né? Mindset. Né? Eu tenho que Ah, falar isso não, porque as pessoas acham engraçado, né? Você fala, ai, mindset. Mas a chave virou. mas Assim, eu acho que são várias chaves que são são viradas, várias, e porque assim, é muito nítido. Eu com 25, eu juro pra você, com 25 anos foi uma virada muito grande na minha cabeça de que eu comecei a olhar pra mim, de verdade. Tanto que existe uma história que eu quase não falo pras pessoas, mas dos 12 anos até essa idade de 25, eu sofria muito, uma tristeza muito profunda, né? Que eu Uhum, acho muito legal a gente falar isso aqui, que as pessoas não costumam dizer. Hoje na internet as pessoas são mais abertas, né? Pra uhum. falar sobre seus sentimentos e tal, mas antes a gente não tinha isso, a gente tinha medo de falar o que a gente sentia, medos, né, tristeza, aí a gente tinha muito aquela coisa, vai buscar Deus, vai buscar Deus que melhora, de fato, mas o que que era buscar Deus, né? A gente não 12 anos você vai buscar Deus, tá? Você é uma adolescente que tá ali se conhecendo, é muito conturbado, acho que 13, 15 anos você tá ali, ai, é meu futuro, o que que eu vou fazer do meu futuro, qual carreira que eu quero seguir, existe muita bagunça. E eu sentia essa tristeza muito forte dentro de mim. E eu sempre busquei tentar descobrir o porquê, mas nunca, eu não sabia. Então, o que que eu fiz? Eu falei, vou aqui, vou buscar Deus, vou ler Bíblia, vou fazer o que tem que fazer e uma hora isso vai destravar, uma hora isso vai acontecer. E de fato aconteceu, mas até lá eu sofri muito, porque eu misturei muitas coisas, né, na minha cabeça, e com isso eu acabei que, tipo, eu acho que sendo bastante religiosa na época. Mas ok, eu acho que tudo forja a gente, né? Forja quem é hoje, quem a gente se tornou, a nossa personalidade. Eu acho que tudo isso faz parte do nosso crescimento. E aí, chegou meus 25, que foi a fase que eu me senti, nossa, é assim, totalmente transformada. Na minha mentalidade, é como se realmente abrisse um leque assim na minha cabeça e falou: nossa, agora parece que as coisas estão fazendo sentido. Sabe Eu o não que que sei eu se ia isso já comentar? aconteceu com você. Sabe o que que eu ia comentar dessa fase, assim? Por mais que a parte da igreja e da religião tem seus lados ruins, né? Que a gente Sim, sabe que tem, mas eu acho que faz muito bem. sim, Ainda mais do bairro da onde a gente cresceu e tudo mais. Cara, a igreja tem um papel muito muito importante lá. importante. E sobre as viradas de chave, tudo isso, uma coisa que eu queria pontuar, assim, você tem uma questão muito de lealdade.
sabia? Você tem Sim, muito, você aplica muito rápido aquilo que você vê que vai fazer sentido. Então, nesses erros e acertos, eu posso dizer que acho que valeu a pena, entendeu? com De certeza. tudo, de tudo isso vale a pena, mesmo que me questionava muito, seguia direcionamentos mais religiosos às Uhum, vezes por uma busca de me sim. conhecer, mas cara, eu acho legal, eu vejo isso como uma qualidade sua. Eu acho que você transparece isso, até aproveitando nesse momento aqui, você transparece muito essa seriedade. Por isso que é até bom te Lealdade, né, colocar aqui amor? para falar um pouquinho. Colocar você para falar um pouquinho para a galera ver esse outro lado, porque Sim. você transmite uma seriedade. Eu até brinco com você, a gente depois vai falar de carreira e tudo mais, que você se colocar você para me ajudar a fechar um negócio, eu sei que hoje eu vendo bastante, eu ajudo as coisas a Uhum. acontecer, mas se for uma venda presencial, uma coisa que precisa transmitir essa seriedade, eu acho que você consegue fazer esse papel muito bem, E às vezes sem nem falar nada, né? sem falar nada. Você E vê, você né? sabe que eu nunca entendi isso, mas eu comecei a perceber, né, quando você começou a falar pra mim, porque eu não me dava conta. Só que aí eu fui voltando atrás das pessoas, com meus líderes, né, as pessoas, chefes, e eu comecei a perceber que realmente fazia todo sentido, porque às vezes eu participava de reuniões e eu não precisava falar nada, mas a pessoa fazia questão de eu estar ali. E aí eu pensava, poxa, mas eu não entendo do negócio, eu não entendo nada. Pra que que eu vou estar lá? Vou perder meu tempo? Não precisa. Deixa eu aqui no escritório quietinha, fazendo operacional. É que a sua observação, porque assim, quem fala bastante, normalmente é visto como a outra pessoa como alguém que é persuasivo, é alguém que já domina o ambiente. Sim. Agora, quando tem uma pessoa mais neutra, essa pessoa ela gera uma incógnita, ela gera uma dúvida, dúvida não de insegurança, mas dúvidas de, cara, se essa pessoa tá ouvindo, ela deve estar percebendo coisa que eu não tô Uhum. por estar envolvido no ambiente. Então, falando disso, falando dessa personalidade sua, que talvez pode ser uma coisa mais externa do que interna, vamos falar de carreira então, vamos falar de profissão, Bora? como que você começou a trabalhar, suas primeiras experiências, a gente fala disso sempre juntos, né? Mas Uhum. acho que é legal abrir para a galera suas primeiras oportunidades, até a última, né? Que a gente pode fazer agradecimentos aqui, porque foi uma Sim. etapa muito boa da sua vida. Fala um pouquinho disso pra galera. Eu comecei bem cedo, né? Com meus 15, 14 anos, posso considerar até antes, porque eu já trabalhava cuidando de criança, ajudando minha mãe ali com meus 12, 13 anos. Mas assim, oficialmente eu comecei com meus 16, né? Que eu fiz meu estágio lá, como é que era? Menor aprendiz. Menor aprendiz. Eu nem lembro qual era o valor de salário na época, mas eu acho que era baixíssimo. Acho que era coisa de R$ 300, porque não Nem fui isso, menor era aprendiz também. muito, muito, muito baixo. E só que é o momento que você tá ali, doida para conhecer o mundo, né? Não importa o valor, o que que você vai fazer, qual é a função você quer trabalhar. Então eu comecei com 16 anos ali, e aí eu comecei a fazer estágio, né? Quando eu completei meus 18 anos, eu comecei a fazer ETEC, né? Uhum. Tem muita turma que gosta da ETEC. Eu fiz a ETEC, eu fiz administração Essa na época. ETEC era inteligente, Eu né? fiz Norbert Einstein, desculpa, viu? Passei no vestibular, tudo bonitinho. E depois, na administração, tinha lá as matérias de contabilidade, tal, humanas, né? E eu comecei a gostar, né? Até então, na minha cabeça, era exata. Eu falava, nossa, eu adoro exata, eu gosto de matemática, tal. E aí, a, a gente é muito confundido isso na faculdade. A gente Uhum. acha que contabilidade é exatas, mas não é humanas. E aí eu falei, vou fazer contabilidade. Na verdade, para você ter uma ideia, eu nem tinha vontade de fazer faculdade. Quem me incentivou a fazer a ETEC depois da faculdade foi a Mari, que inclusive é a Mari do Sebrae, a minha amiga. Obrigada, Mari. Ela me incentivou muito. Mari muito focada até hoje, né? Você vê o quanto ela é Então a focada. ETEC veio por incentivo dela. Porque ela já estava fazendo faculdade. E eu ainda, acho que se eu não me engano, ela já estava na faculdade e eu terminando o ensino médio, né? E aí eu precisava tomar uma decisão, mas eu não sabia o que fazer. E aí ela foi me instruindo em algumas coisas, eu vendo ela também, vendo, Evoluindo. evoluindo, acompanhando a evolução dela. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para ser alguém na vida, né? Não Uhum. dá só para eu ficar aqui. Na época a gente trabalhava na prefeitura. E aí eu fui fazer faculdade. Prestei vestibular para a PUC e consegui, na época, a gente não, né? Eu consegui a bolsa de 50% na época lá, que para mim foi, nossa, uau, PUC, meu Deus do céu, olha onde eu tô Mas indo. real eu acho que era, viu? É que às vezes a É, gente não enxerga.
o tamanho, né, do que eles Ah, conseguiram. poxa, Porque eu é. falo pra você, depois eu posso até falar um pouquinho disso, mas eu falei que eu vi suas notas lá, cara, e de verdade, Sim, mas suas notas ok. eram muito boas. Eu Sim, falo era. pra você, eu nunca fui tão dedicado nos estudos, não fui essa pessoa. Mas falando de você, vi suas notas muito boas e, cara, você conseguir estudar numa PUC, pô, primeiro que não é qualquer faculdade, a galera já respeita, É, principalmente mas aqui em eu São passei Paulo, né? muitos conflitos lá, viu? Eu sei. Bastante questão econômica, financeira, né? Porque você vê outra realidade, você vê pessoas totalmente diferentes da sua realidade. A minha realidade era sair muito cedo de casa, chegar muito tarde, porque tinha que trabalhar para Uhum. poder pagar a faculdade. Aí eu tinha que manter aquela bolsa, então eu tinha que manter as notas, eu tinha que manter o meu emprego para poder pagar a outra, a parte Você estava trabalhando 50%. onde aí? No começo da PUC, eu trabalhei na Wilson, Era de estagiária. basquete, estagiária. Fiquei um ano lá. Basquete, né? Eu falei Wilson É, na Basquete, basquete. basquete, isso. E eu fiquei lá um ano, que inclusive a Gi era a minha chefe lá, e a minha Gi hoje, a Gi é minha vizinha, né? Praticamente, do condomínio. E eu fiquei besta com isso. E depois eu fiquei um ano lá. Depois eu fui para a Uni, né, União Nacional dos Estudantes. Enfim, aonde me chamava eu estava indo. Eu queria fazer as coisas acontecer. E aí foi quando o Douglas me indicou a Crow, lembra? Crow, o Uhum. Douglas trabalhava na Crow, Howard, e depois eu fui para lá Uma também, empresa de auditoria empresa de contábil, né? auditoria contábil. Aí foi aonde eu aprendi muito, né, na parte. Diferente de você que optou pela contabilidade, eu fui para contabilidade porque eu estava nessa empresa, Sim. né? E por isso que eu acho até que se você, não sei se você tem um motivo específico por ter escolhido contabilidade, mas eu fui por conta disso, entendeu? Eu não tinha, não era Tava apaixonado andando, né? Vambora, eu sempre tava. fui assim, né? Hoje eu tenho mais direcionamento, mas naquela época, as oportunidades que apareciam eu aproveitava. Eu acho que isso acontecia muito comigo também. Mas a contabilidade é aquilo, eu achava que era por conta da matemática, né? E aí na Crow eu trabalhei muito. Por que que eu entrei na Crow? Porque eles contrataram para viajar Era emergente, e era o meu sonho. Nossa, viajar a trabalho, novinha, que não sei o quê, eu me senti super independente. O táxi ia buscar em casa, e eu, nossa, minha mãe super orgulhosa. E aí eu fui. Fiquei 3 anos lá, aconteceram muitas coisas. Eu fiquei muito pressionada também por pressão do trabalho, que a gente trabalhava muito, assim, mas era aquilo que eu queria. E aí passou 3 anos, eu repensei, falei, não, acho que não é isso mais que eu quero. Eu quero ir para um caminho mais leve. E aí foi quando eu entrei na KRS, né, com o Rogério Sol, que inclusive o Rogério Sol, ele estudou comigo algumas matérias na PUC, conheci ele lá, e aí passou-se o tempo, quando eu saí da Crow, ele precisava de uma pessoa, e aí ele falou, tô precisando, até você para tá deixar precisando? registrado que a gente já estava próximo nessa época, eu super aconselhei, porque Sim, já estávamos, eu vou te dizer um negócio que eu não sei se eu já tinha te comentado, mas assim, quando você falou da oportunidade da KRS, eu achei muito legal, porque eu já tinha uma visão de que tá próximo de pessoas que você conhece, o famoso network, sim. ele é a melhor opção. Às vezes você trabalhar numa empresa onde ninguém tem você como referência, ou que você conhece alguém, Uhum. pode parecer oportunismo da minha parte, mas quando você conhece uma pessoa que está dentro da empresa, a confiança já existe, você já quebra alguns inícios Opa! ali do que você chegar Sim, isso querendo fez conhecer todo total, mundo. fez uma diferença muito grande, até porque o Rogério, ele confiava muito, ele confia, né? Ele Um confia. abraço ainda pro Um Rogério, abraço pro Rogério. Grupo KRS aí, que cuida Amo também das ele, nossas nossa. empresas, da primeira empresa que é a Ziv e das demais que virão aí, com certeza. Sim, ele é um amor de pessoa, e a gente sabia lidar muito bem. Ele confiou muito em mim, né? Eu acho que assim, o que é engraçado da minha história é que muitas pessoas acreditam mais em mim do que eu em mim. Você tem, você sabe Sim, mas eu disso, sei que né? existe esse conflito e é uma coisa que é interessante de pensar, talvez outras pessoas que estejam ouvindo aqui se identifiquem em relação a isso, porque existe uma pessoa que é o que as pessoas te veem e o que a gente se enxerga. Por isso que essa parte de autoconhecimento, espiritualidade, eu acho que ajuda demais. Sim. Você ter segurança. Você sabe que eu sou um cara que me considero seguro, obviamente que tem medos que eu ainda vou enfrentar, Uhum. mas é importante a gente conversar com as pessoas, ouvir o que elas dizem sobre nós, porque às vezes a gente nem para perguntar sobre isso, né? As pessoas acham que assim, se conhecer deixa que as pessoas falam. Não, mas chega para alguém e E pergunta. pergunta. Assim, cara, o que que você acha que eu poderia melhorar? Como que você me vê? Sim.
quais são as qualidades, né? No meu livro ali, nas atividades, eu coloco sobre isso. Pontos fortes, pontos fracos, porque eu acho que isso faz toda a diferença de você se conhecer e conseguir chegar onde você quer com autoconfiança e É, identidade. eu tive um período, né? Eu lembro que lá na KRS eu tive a oportunidade de ficar alguns anos no operacional, e depois disso eu tive a oportunidade, assim, vou considerar fui jogada, porque precisava, né? O gestor da equipe tinha saído e precisava alguém tomar o rumo, né? Tomar as decisões, e eu passei a assumir. Eu acho que a partir daí virou outra chave na minha cabeça, porque até então eu já estava cansada ali, operacional, já estava pensando em desistir da contabilidade, porque eu percebi que não era aquilo que eu queria, mas para mim, né, ficar ali fazendo É balancete, essas muito coisas, operacional, muito muito chato, operacional, né? eu acho chato. É Eu chato acho sim. chato. E eu acho que Eu, até a gente não, talvez não entre nessa parte, mas eu acredito que a IA hoje vai fazer muita dessa parte, softwares melhores vão vai. resolver, porque é chato, cara. A área Sim. contábil é chato. Se, acho que até todo mundo, assim, as pessoas, os amigos próximos que a gente sabe que trabalham na contábil vai concordar. Ou o escritório tá evoluindo para não fazer essas coisas chatas, Uhum. porque quem tá fazendo ali tem chance de erro e tudo mais. Vai Mas aí você entrar começou a assumir uma parte mais de gestão e mais de liderança do gestão. que operação de fato, que era o que você Exato. não curtia. E para mim foi bem desafiador, ainda que antes de tudo isso, já trabalhava na igreja, né, com pessoas, então eu já havia liderado, eu acho que naquela época já tinha os jovens, né, estava Sim, liderando os jovens, inclusive sim, já. liderando você. Sim. E aí, Pra mas você era ver, essa parte de liderança que é sim, importante falar, pra você ver como que a mensagem que eu digo e a percepção que eu tenho não é só sobre mim, uhum, né? Ah, eu estava lá como um jovem sendo liderado por você, sim, mas é sobre a percepção que você traz para as pessoas, porque uhum, se você teve essa confiança, foi pelo que você transparece, sim, que aí é mais uma vez fortalecendo aquilo que eu disse sobre você. Você vê como que as pessoas te enxergam. Então você tem crédito numa percepção externa das pessoas, e é por isso que você estava ali como liderança, mesmo a gente tendo a mesma idade praticamente, né? é, 1 ano de diferença. uhum, Mas segue exato. aí. Não, e quando foi para tomar a liderança, né? Quando foi para assumir essa liderança na KRS, eu fiquei com muito medo. Nossa, mas muito medo. Fui falar igual a Luciana Papini, fui com fralda mesmo. Fui Colocou a fralda e coloquei foi. a fralda e foi. Tipo assim, ainda que é engraçado, porque a gente costuma separar as coisas, né? Não, é, a gente liderava pessoas na igreja, é diferente no trabalho. Óbvio, né? Os assuntos são diferentes e tal, mas pessoas são pessoas, seja no trabalho ou não. Então, você lidar com pessoas é a mesma coisa. Mas, para mim, foi assim uma experiência incrível. Eu juro pra você, eu tive uma equipe maravilhosa, maravilhosa. E eu tenho certeza que eu consegui, né, superar todos os desafios por conta deles, porque eles, assim, sabe aquelas pessoas que eu sempre falo deles, quando eu falo de equipe, eles estão comigo. Eles estavam comigo, eles estavam ali o tempo todo, eles dando ideia para, né, para o trabalho e a gente evoluindo junto, a gente analisando junto, não sei, era uma sinergia muito gostosa, Né? muito Porque, boa. porque eu acho que uma coisa sobre liderança que eu enxergo, tanto nesse exemplo seu, quanto o que eu acredito ainda como liderança, é que quando você tem um líder que ouve, acata sugestões, todo mundo trabalha mais leve, e é o que eu estou tentando fazer, principalmente com o Eric que me ajuda lá, que é a minha experiência de liderança, apesar de ter a Delis também no time, Sim. mas é ouvir, quando você acata ali as sugestões, você torna mais leve, porque eles se sentem parte, eles se sentem que não é de você para eles, mas é nós decidindo aquilo. Inclusive, fala o nome da galera aí, a galerinha, a Nossa, a turminha, turminha é grande. a Carlinha, a Sim, Aline, temos a Carla, temos a Aline, tivemos. Nossa, é que a Carla e a Aline foram as ficaram que mais ficaram forte assim. mais tempo comigo, né? Mas teve Diego, teve outro Diego. Gente, teve muita gente que fez parte disso. Mas assim, Carlinha e a Aline foram as pessoas que ficaram Que comigo moldaram essa liderança também, até o né? último dia, né, da KRS, que foi no final do ano passado. Então, é, assim, o que era engraçado era que a gente tinha os nossos momentos de reunião, de café, a gente conseguia fazer com que a equipe andasse junto, a gente teve projetos de reformular todo o arquivo da empresa, e que equipe vai querer, poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso, não é meu trabalho, e realmente não era o trabalho nosso, da nossa equipe, podia ser trabalho de uma pessoa do arquivo, ou todo mundo, toda a empresa junto, mas eu acho que o Rogério viu que a nossa equipe
tinha essa Resolvia, sinergia, né? resolvia problemas. A gente resolvia muitos problemas assim. Ah, não importa se era função É que minha ou com não. visão de dono de empresa, você sabe que, assim, você tem um problema, você não vai contratar uma pessoa só para resolver aquele problema. Você Você tem consegue, pessoas no time ali que conhecem da empresa, dos dia a dia da empresa, se já se comunicam, já trabalham, sim. e se as pessoas têm uma visão mesmo de. Porque você tinha essa visão de, cara, a empresa aqui eu sei o que precisa fazer, e se a turma tá com você, topa tudo, Bora fazer. então vai resolver tudo, né? É, até porque a gente tá ali para resolver problemas, não é? Então vamos, não Tem alguma importa. coisa que, pensando, eu vi esse exemplo, mas tem alguma outra coisa que você quer explanar? Ou eu posso já virar para a fase atual e eu quero ouvir de você. Não, eu só quero, né, frisar a questão da liderança de pessoas, que realmente, o que que é liderar pessoas? Eu acho que é você se preocupar com elas, entendeu? Você saber que ela é humana, que ela tem as suas necessidades e que para ela produzir, ela precisa estar bem. Uhum. Então, é você chamar essa pessoa para você, né? E liderança é isso, você faz, aí a pessoa vê você como modelo. Então, não adianta eu mandar a pessoa fazer uma coisa, sendo que eu não tô ali como exemplo, mostrando para ela o como fazer, ou estando com ela, ainda que muitas vezes as meninas sabiam muito mais coisas técnicas do que eu. Mas o fato de eu estar com elas ali, talvez essa questão da lealdade, da confiança, isso ajudava elas a fazerem o que tinha que ser feito e eu ali como líder dela. Então, liderança é isso, é você se preocupar com as pessoas, saber que elas têm sentimentos, que elas têm a história delas e é isso. Eu sou muito grata, de verdade, às pessoas que passaram por mim na KRS, a minha equipe, que eu tenho um carinho muito grande por todos eles que passaram na equipe e muito bom ter passado por essa fase. Agora estamos em outra, né? Não, Mas mas pode é, seguir aí. não, mas é legal você ter falado disso, porque exatamente cada pessoa deixa um desafio, né? E falando da fase atual, que eu queria trazer, virar essa página aqui, é mostrar desde o início, né? Quando você viu que eu já estava empreendendo e uma coisa que eu quero deixar de agradecimento é que, obviamente, tudo que eu construo hoje, por mais que você tá nos bastidores, você sabe que, cara, não faria nada sem você, né? Eu Hum, gosto de deixar essas é declarações bom, hein? aqui porque isso é importante. Você sabe que eu não faria nada sem Sim. você e eu quero que você vire essa página aqui já falando do como você está se enxergando hoje, os desafios que você tinha no início, que a Uhum. gente sabe que tem pessoas próximas iniciando empreendedorismo, ajudando, ou em casal, ou alguém que está começando agora, e aí se enxerga exatamente como você, porque eu sei que tem muitos desafios ainda para vencer, mas os desafios iniciais de se encontrar, de saber sua importância, eu queria que falasse um pouquinho disso aí. É, foi muito desafiador no começo, né? Eu não vou dizer que foi uma, uma mudança rápida, assim, né? Eu acho que até hoje ainda eu tô ali me achando, mas no começo eu decidi sair, né, da CLT, já era algo que eu já pensava, mas eu esperei por muitos anos para tomar essa decisão, até porque eu não sabia o que fazer depois disso. Mas vendo você empreendendo, vendo a sua garra, a sua vontade de fazer as coisas, que foi o ano passado, que também começou a mudar minha mentalidade em relação a isso, né? E eu nunca pensei antes de deixar um projeto meu, né? Vamos considerar assim, um projeto, uma carreira minha, faculdade, aquela coisa toda. Eu achava que eu estava jogando isso no lixo, Uhum. que não, eu tenho que, como mulher, eu tenho que ter meu projeto sozinha, que eu tenho que fazer Eu acontecer. acho que você nem teve que ter tanto tempo de pensar sobre isso, mas Não, assim, eu tô dizendo, sabe por que que eu falei disso? não do momento que eu tomei a decisão de sair, mas antes disso, né? A minha mentalidade antes disso é isso. Sério? E isso, Ah, então é importante sim, falar assim. é a minha mentalidade antes disso. Então, quando eu tomei a decisão de sair, é porque eu senti segurança em você. Agora eu falei, Douglas, tô saindo, agora bora, Não, e essa entendeu? transição, quando você falava de sair, é uma coisa que a gente sempre conversa lá em casa, eu falo. No início, quando eu comecei a ver a empresa, porque assim, quando você começa a abrir um negócio, não sei quem, a galera que tá assistindo, o que que elas fazem hoje, mas como eu trabalhava com um negócio digital, quando ele começou, primeiro você aprende a vender o seu serviço ali por R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Então, quando o negócio estava começando a faturar ali 6.000 mais ou menos, que era quando você estava falando já de sair, e eu falei, mesmo antes de ter esse resultado, eu falei, pode sair, porque eu Uhum, sei que a gente vai dar um jeito. As pessoas têm que entender que estabilidade não existe. Mesmo que você é, esteja numa empresa hoje, amanhã a pessoa pode te demitir, tchau.
Ah, mas eu tenho meu seguro-desemprego, tá? Mas depois de 3 meses, o que que você vai fazer? Você vai Sim. ter que se reinventar. Uhum. Então a vida é sobre isso, você se adapta. Né? Você comprar um carro, né? Eu falo disso, é você ter um filho. A vida vai mudar, não é você que tá controlando a vida. Sim. Você tem que deixar as coisas fluírem. Deus está com você, cara. Uhum. Entendeu? Só faz, só age, só busca o próximo passo seu. E aí, mesmo antes de ter resultado, eu te falava, pode sair do emprego que a gente vai dar um jeito. Uhum. E quando ele começou a dar um pouco de resultado, aí você já começou a me jogar assim, pô, a gente precisa assumir, a empresa vai ter que lidar com as despesas dela e com as despesas de casa. Uhum. E aí eu pensava assim, poxa, meu, eu vou ter que crescer mais, porque como é que a empresa vai bancar? Ela tem o valor dela, Uhum. só que ela tem que, Ela as tá no despesas de início, né? casa tá consumindo o lucro, Sim. então como é que essa empresa vai se manter? E aí as coisas foram indo. A gente foi se lançando, foi melhorando, Eu acho que mudando o como tudo processo. na vida, tudo que aconteceu na nossa vida foi assim, né? A gente toma decisão, acontece. A gente toma decisão, Sim. acontece. A gente estava conversando sobre isso É a ontem. coisa do apartamento, é um exemplo A disso. compra do Eu apartamento. falo pra Cris, assim, que a decisão de comprar o apartamento veio muito de você. Porque na Sim. época, por mais que eu tava saindo de uma empresa e assinando os papéis pra uma nova dívida, a gente não tá tão motivado. Tem gente que assina a dívida de um carro e tá super motivado, mas o apartamento, eu falei, cara, como que a gente vai assumir um negócio desse? Ninguém. É o medo, né? Você vê que a mentalidade É. de você entender a dívida que você tá fazendo e, obviamente, que apartamento não, se for entrar nesse mérito, não é um investimento. É uma É despesa uma mesmo, despesa, né? Porque né? você sabe que você vai morar ali dentro, você está gerando um custo para você. Sim. Só que ao longo prazo se torna o seu aluguel. Então tem gente que está É. pagando 10 anos de aluguel ou nunca comprou uma casa, Uhum. né? Por quê? Porque teve o medo de assumir essa dívida, mas se tivesse assumido, teria pago, porque não está morando na rua até hoje. Então, Exato. é mais ou menos nessa linha. Tudo que a gente. Até o pessoal fala, então tá bom, tudo que eu quero a gente consegue. Então eu quero R$ 1 milhão. Poxa, né? Vamos ter o pé no chão, vamos entender qual é essa frase? De fato é, tudo que você quer, você consegue. E se der R$ 1 milhão para uma pessoa que não sabe fazer 1 milhão, em 2 meses, 3 meses, no máximo um ano já era. Já era. A gente tem que ter uma mentalidade. Isso é muito importante a gente falar, porque quando fala de grana, realmente as pessoas pensam assim: tudo que envolve mentalidade, então eu quero ter, eu vou pensar positivo. Não é só sobre querer, é É. sobre agir. Sobre É agir. tanto Até que porque a fé sem ação é morta. é morta. Eu Então, ia tá falar, aí. eu ia falar outra coisa que eu achei que você Você ia ia falar falar. o quê? Eu achei que você ia falar sobre a oração, né? De você orar Também. por aquilo, desejar aquilo e ter uma ação. A Sim. gente vê muito esse trocadilho dentro Uhum. das igrejas, porque de fato é. Não adianta nada, não é só o querer, é você agir. No meu livro eu falo, né? Sobre o agir. Você vai ter que tomar essa decisão, agir e crescer. É Sim. só assim, é só você agindo que você vai crescer. É você indo lá, se conectando com uma nova pessoa. Tem medo de falar no podcast? Vai para um podcast, se te convidarem, não perde uma oportunidade. Uhum. Porque às vezes é nisso que tá. Mas eu quero me preparar. Quando eu tiver melhor eu vou. Cara, você perdeu uma chance, entendeu? Sim. Tem chances que podem retornar? Pode, mas tem gente, quantas pessoas você não já viu que chamou para fazer um projeto, você não foi, a pessoa cresceu e agora você quer estar com ela? Sim. Então, e não é só É. sobre assim, nossa, fiquei pra trás, né? Como chama? Como os MCs cantam músicas aí que você ficou pra trás, que você perdeu, né? Aham. Relacionamentos e tal. Não é sobre isso. Mas é sobre você aproveitar as oportunidades que te aparecem. Às vezes é a oportunidade de trabalho que Sim. você teve ali, que muita gente vai falar, não, eu não quero viajar, vai ser cansativo, ou eu tenho medo de voar de avião. Tem gente que não iria pra uma oportunidade por causa disso. Eu sempre, eu sou mais destemido mesmo, eu agradeço até meu pai, eu acho que veio muito do meu pai essa, e talvez de alguma forma a vida me deu essas habilidades, que eu não tenho medo não, cara, tem alguns, obviamente todo mundo tem medo, eu tenho também, mas assim, de fazer hoje, cara, cada vez mais você vai agindo, se eu puder dar um segredo, a pessoa tá agindo, e aquele agir já não gera mais um medo para a próxima decisão, Sim. porque você viu o resultado que deu. É por isso que tem a frase, né? Eu lembro muito que o Luiz da equitação falava muito. Você tá com medo, Cris? Você tá com medo do cavalo? Você tá com medo de cair? Vai com medo mesmo. Se você cair, o que que vai acontecer? Não, e não é nem sobre o cair. Eu sei que o cair também Sim, ele traz um sim, mas você aprendizado. entende? Tipo, Muita gente tem medo do cair e isso gera trauma, obviamente. Você tem uma é, frustração, vai gerar um trauma. Mas o que eu me apego é muito mais no resultado. no Porque resultado. quando você sobe no cavalo, você anda ali, você vê o quanto é gostoso aquela fase. Quando você começa a galopar, e você Você vê o fala, vento, e nossa, você vê meu, o é vento, e bom você vê a demais. natureza, e você vê que você É, dominou um monstro que era para pô, você, porque o 300, cavalo é 300, realmente 400 quilos.
entendeu? Você tá dominando um animal Você desse tá tamanho. sentindo que você sente aquele empoderamento de como ser humano de liderar sobre um animal, que é uma ordenança até bíblica, né? Uhum, Então, quando você chega a vencer o seu medo, você vê que não era tão grande quanto você imaginou. sim. Então, eu acho que eu me apego muito mais nisso. Quando você toma uma atitude, aquilo ali deu um micro resultado, você não tem mais medo na próxima decisão. Você já Uhum. tem, quer dizer, você tem mais coragem na próxima decisão, entendeu? Sim. Eu tenho até uma coisa comigo que, assim, eu não me considero uma pessoa corajosa, assim, né? Talvez aos olhos de outras pessoas que não sejam tão corajosas, olha pra mim e fala, poxa, Cris, você é corajosa. Mas cada um no seu ritmo, né? Cada um no seu nível de coragem. Mas, assim, até a gente falando sobre a transição aí de carreira, o fato de vir trabalhar com você, né? E como casal, né? Também, poxa, Uhum. trabalhando junto, eu tinha aquele Vamos falar disso receio. aí, que isso foi É, legal. eu acho que isso é legal. Aquele receio de trabalhar junto, poxa, vai misturar coisas de casa com trabalho, como é que vai ser? Não sei, gente, a gente não tem resposta para tudo. Realmente, eu fui sem. Óbvio que eu me questionei muito no começo, me sentia mal muitas vezes, porque eu me questionava, eu não estou na linha de frente, não é eu que vendo, não é eu que faço, né, as coisas acontecerem, né, com o cliente. Então eu me sentia assim, poxa, lá na KRS eu fazia, acontecia, E na né? verdade, não, né? E então, É para porque você é ver. porque você tá. Eu acho que o grande desafio de empreender, e a gente pode deixar essa lição aqui, é que quando você começa a empreender, você quer ver resultado. Uhum, A gente fala, eu estava falando disso agora, você quer ver o resultado. Só que tem que entender que o resultado é assim. Fiz 10 reuniões, não vendi, mas eu fiz 10 reuniões. Tem que ter essa ideia. Todo passo no empreendedorismo é um avanço. Não é uhum, só sobre o resultado financeiro. É assim, ó, hoje a gente faz mais rápido do que a gente fazia antes. Isso significa que tem dinheiro? Não, mas quando a oportunidade vier, eu estou mais tá preparado. mais preparado. E falando da sua posição, né? Que você falou assim, ah, não era a linha de frente, não era eu que lidava com o cliente. Mas numa empresa contábil, numa empresa como as pessoas são CLT, você está fazendo parte de um processo. Uhum, Às vezes você, se você não estiver vendendo, né? Porque eu acho que a posição linha de frente é vendas, sim. né? Mas vou dar um exemplo aqui de McDonald's. A pessoa que está ali no balcão, ela está vendendo. Ah, você quer batata frita, você quer uma água. Então você está ali fazendo o cliente acontecer. Quem está lá atrás fritando, fritando, né, batata frita, hambúrguer, organizando o lanche, colocando um drive-thru, ele é parte do processo. Então ele vê o resultado dele. Ó, eu montei o lanche e entreguei ali. Então ele sente que finalizou a etapa dele. Então se sente realizado por isso. Quem começa a empreender, principalmente ajudando às vezes um casal, né, um cônjuge, é de não enxergar a importância do trabalho. É. E eu acho que é isso que você pode ressaltar melhor. Sim. Obviamente, você sentiu esse vazio inicial. E de verdade, eu acho que é só o tempo para mostrar. E eu acho que se houver, se tiver uma maturidade, o casal ele vai reconhecer, vai falar sobre isso. Mas eu não sei se eu precisei falar tantas vezes disso para você. Mas, cara, sem você ali me ajudando na parte administrativa do meu negócio, eu teria muito mais trabalho, muito mais energia e teria menos energia para vender. É isso que você Uhum. precisa entender e todo mundo que está É. pensando, né? A gente tem um casal de amigos nossos aí que também estão começando a trabalhar juntos, né? Vários, na verdade. Eu estou pensando Uhum. aqui, uns três, quatro já que eu lembrei. E um especificamente é o homem, né? Ajudando a mulher. E aí você pensa, cara, como é que é? É ele entender que ele está cuidando da agenda da esposa. Então, assim, tem que entender, cara, que você está fazendo o seu melhor ali para aquela posição, Sim, né? e outra, né? Não só na questão de carreira, mas na questão do casamento, né? Não é um só? É um Sim. só. Eu não tinha essa mentalidade de achar que assim, o que eu tô fazendo é pra gente. Você entende? É isso que eu falo de mudança de mentalidade que aconteceu comigo durante esse ano inteiro, com todos esses conflitos de mudança de carreira. E aí eu pensava, poxa, quem sou eu aqui? Quem sou eu nesse projeto? Quem sou eu aqui em casa? E eu acho que foi um momento muito de cura, assim mesmo, pro meu interior, pra minha mentalidade, eu como esposa, eu como mulher, porque até então eu tinha uma mentalidade, né, um pouco assim, o homem tem que se virar, o homem eu estou aqui no meu projeto, eu quero crescer, eu quero, né, mas quando falava de trabalhar junto com o marido, eu pensava que nada, isso daí vai dar ruim, não, É o que a maioria das pessoas fala. cada um fica com o seu projeto aí, porque e se a gente se separar? E se a gente, não que a gente, eu nunca pensei nesse aspecto, porque na nossa cabeça, pra gente, o casamento é eterno, então a gente nunca entrou num casamento pensando em separar. Eu Sim. nunca pensei nisso, por todos os perrengues que a gente já passou, que, né?
Não sei se vai dar tempo de entrar nessa questão, mas de todos os perrengues do começo, 10 anos a gente tá junto, eu nunca pensei, por todos os problemas eu vou me separar. Eu posso, em algum momento, ter reclamado diversas vezes. Quem conhece a gente sabe como é que a gente era, a nossa mentalidade. A gente tinha muita questão de admiração, né? Faltava admiração um no outro, que o outro tinha de bom, a gente tinha essas questões que precisavam ser ajustadas. E nesses 10 anos foram ajustados o ano passado, né, que eu vim para trabalhar com você. Sim, foi o finalzinho do ano. Então, assim, é como se realmente eu fui preparada para esse Estamos momento completando um ano praticamente agora. um ano praticamente de exibir juntos, né? Sim. E eu fui moldada para esse momento. Para algumas pessoas que me conhecem, que, né, conversavam comigo a respeito disso, vai dizer, poxa, você realmente mudou a sua cabeça, porque eu não tinha, eu não entendia de que eu sou uma com o Douglas, então tudo que eu fizer com ele, a gente vai prosperar junto. Então, eu estou numa empresa como CLT, ajudando um empreendedor a crescer. Porque era aquilo que eu fazia com o Rogério, ajudando ele a crescer de alguma forma. Ele vendendo e eu segurando aqui, segurando a equipe, segurando, né, BO, essas coisas. Óbvio que tinha outros setores, mas a gente Eu vou estava falar ali. assim, não era só você, tá? Assim, Não, na não. verdade, todo mundo que é CLT tá ajudando o Tá sonho de alguém ajudando também isso. e tá ali, existe essa questão de empreender e CLT como se fosse, o CLT fosse ruim. Cara, o CLT ele tem o menor risco ali na operação. Uhum. Então, quem tá preocupado com folha, quem tá preocupado em pagar benefício, em pagar e fazer a coisa acontecer, em vender, em trazer mais cliente para que tudo rode, é o dono da empresa. Então, ele Sim, merece mais resultado por conta disso. Não é óbvio. porque, capitalismo, que não sei o quê. Não. Entenda, se você está como CLT, você está correndo menos risco, você está num lugar onde você tem todos os seus direitos, você tem horário de sair, de ir embora. O empreendedor ele tem que se preocupar com tudo, porque não é pela carga horária dele que ele está gerando resultado. Uhum. É o faturamento no final do mês. Mas assim, no sentido de você estar ali ajudando o empreendedor, e aí, né, quando você pensa no casamento, você fala, por que não trabalhar junto com o meu marido e fazer mais um projeto junto? Porque o casamento é um projeto. Eu acho que Projeto para chegar eterno, e né? muito muito bom ouvir isso aí, porque assim, não é só trabalhar em casal. Eu acho que quando você se conhece, eu acho que isso fica mais próximo disso acontecer. Aham. Né? Eu queria até que você, eu acho que é até melhor você falar disso do que eu, falar sobre essa questão de trabalhar como casal, porque eu tenho essa plena definição hoje, vendo você me ajudando muito. Acho que as pessoas estão vendo ao redor. Eu espero que a gente inspire muita gente ao nosso Sim. redor, porque eu me coloco na posição, por exemplo, hoje você me auxilia muito, mas eu sei que você sabe muito sobre gestão e Uhum. pode ser que um dia a gente monte uma consultoria para empresas, onde você vai me ajudar a explicar para as pessoas o que administrativamente faz sentido para uma empresa. Eu vou falar sobre vendas, sobre marketing, que é o que eu domino. E talvez eu esteja cuidando da sua agenda, talvez eu tenha que travar minha agenda para acompanhar você Uhum. numa palestra. Já pensou? Porque você vê muita gente, você vê muitas mulheres, né? As mulheres, elas não é que é só o homem. Se o homem visualizar que o potencial de crescimento está na mulher, cara, apoia. Entendeu? Entenda que vocês estão fazendo um negócio juntos. Lógico que existe muita maturidade do casal para isso, porque Precisa. tem casal que não consegue nem unir as finanças, Uhum. entendeu? Nem o que ganha eles conseguem, nem conseguem colocar nem uma conta só, é cada um pagando suas contas. Que Tem nem diz, casal que não sabe nem quanto o outro ganha, que né? nem diz um amigo, um amigo que eu sigo na internet, que ele fala o seguinte: não se divide a conta. Se fosse para dividir, nós tava divorciando. Ele fala desse jeito. Boa. Ele fala desse jeito. Eu falo, cara, eu acho isso, assim, é a tradução do que deve ser um casal. Entendeu? Falando de empreendedorismo, não só tendo empresa, você não tá na empresa, cada um tá num CLT, mas, cara, o dinheiro é de vocês. Se não tiver caminhando para um único lugar, vocês estão caminhando em lugares opostos. Aí um tá guardando ou tá gastando. Aí na hora que um precisa de dinheiro, o outro tem que emprestar. Como é que Não, é isso? dá Não não. funciona assim. Então, Não. assim, vocês têm o objetivo de comprar um apartamento, comprar uma casa, fazer viagem, dividam as despesas, assim, se Se unam em unem. relação a isso, né? Não é dividir, é unir os recursos para vocês alcançarem coisas maiores. Porque se cada um pensar com a sua cabecinha, vocês vão ficar no mesmo lugar. Eu acho que assim, que acontece muito no casamento até chegar à maturidade, é a questão, parece que não se une, mas parece que é inimigo. Parece que eu tenho um inimigo dentro de casa, né? Cada um com seu projeto, tudo bem, não tem problema cada um ter
seu trabalho, seu projeto, a sua área de atuação, né, aquela coisa toda. Mas eu tô dizendo, parece que é uma rivalidade, e a gente passou por isso. Então, talvez não dê tempo da gente falar muito sobre isso, talvez um outro podcast falar sobre casamento, porque isso é muito importante. O quanto eu mudei minha cabeça, gente, eu fico até assim. Você vê assim, eu não Eu tinha. fico, eu fico orgulhosa de mim, o quanto mudou minha cabeça, porque era muito pequenininha em relação a isso. Eu não entendia. Sim, mas eu acho que alguém tem que desbravar, porque quando você falou assim, a gente tinha muito essa rivalidade. Você pode até abrir se você quiser uma outra questão que você acha que faça sentido, que vai ajudar quem tá ouvindo a gente. Mas uma coisa que eu tinha, e eu falava muito disso pra você, pelo menos internamente eu tinha esse desejo, que como CLT, por isso que eu falo que empreender pra mim foi muito bom. Porque como CLT, eu não ganhava mais que R$ 2.500. Uhum, Acho que eu nunca cheguei a ganhar mais que isso. E meu sonho era ganhar pelo menos o que você ganhava, porque você já tinha cargo de liderança e você estava ganhando bem. uhum. E aí pra você ver, né? Eu acho que as rinchas vêm. Lógico que pro meu caso foi uma questão um pouco mais positiva, né? De me impulsionar a fazer crescer. Mas eu não sei o que você tinha na sua cabeça. O que que era? Mas sabe por quê? É porque você é livre. Você sempre foi livre. Você nunca se preocupou com o que as pessoas pensam de você. Entendeu? Uhum. Então não importava o que eu pensava em relação a você. Se eu não admirava, se eu achava que você ganhava pouco, que você fazia menos ou mais, até divisão de tarefas de casa, lembra? Sim. Sempre cobrava as coisas. Então você sempre soube quem você é. Então, talvez isso não foi tão forte para você, mas para mim, que foi a esposa chata, a esposa que não entendia, que, né, que não acreditava, porque existiu esse momento de eu não acreditar em você, de eu não acreditar naquilo que você era capaz de fazer, e isso para mim ficou forte, porque eu penso assim, fala, poxa vida, por que isso, né, Cris? Por que que você fazia isso? Não precisava disso. Então, hoje até, a gente vai passar algumas dicas no final, mas para casar, né, eu ia falar sugestão, mas um recado que eu dou para casais, principalmente quem está começando, né? Quem pensa em casar, é isso. Primeira coisa é acreditar que vai dar certo. Vai dar certo, tem que dar certo. Você entrou no casamento para fazer dar certo, É isso que eu então ia os dizer. dois têm que falar. Vai dar certo, tá ruim aqui, vamos ajustando, vamos ajustando, vamos ajustando, vamos ajustando. Chega, aí você fala, boa, a gente tá chegando onde a gente quer, entendeu? Mas até então parece que era tudo escuro, né? Então, assim, eu acho que teve muitas pessoas também que andou com a gente, o nosso pastor, o Tiago, que Sim. ajudou muito, né, na questão da liderança dele, ele auxiliou muito a gente, orientou muito a gente. Nossa, eu tenho que agradecer muito o pastor Tiago, ao Sim, eu acho Tiago, que a principalmente Josi, porque por foram ter nos pessoas que ouvido, né? Eu acho que eles muito, ouviram a gente ouviram muito a muito. gente, ouviram. A gente sabe que muita coisa a gente enxerga hoje com a nossa visão, não necessário desse jeito, talvez não daquele, mas pelas ferramentas que eles tinham, Sim, foi muito bom ser ouvido por eles. E que você falou de desafios aqui, eu enxergo que toda a dificuldade que nós tivemos no relacionamento foi necessário, sabe? Eu acho que quem sim, está passando hoje por qualquer dificuldade no relacionamento e essa questão de finanças, né? Porque a gente fala muito de empreendedorismo e mentalidade aqui, mas tudo que a gente está falando é sobre nós, né? No final das contas, quem está casado tem mais alguém ali para se preocupar, né? Mentalmente, né? Um relacionamento tira essa energia também que você precisa para empreender e para crescer, mas eu acho que todo desafio que a pessoa tem, acho que foi necessário para se tornar quem é hoje, né? A sim. gente às vezes olha assim e fala assim, poxa, eu não precisava disso, mas precisava, né? Porque eu acho que Oh, só assim para a gente ver essa evolução, ver que não é necessário e é muito disso conectado ao empreendedorismo. O empreendedorismo também é teste. É você tá vendendo, mas não se acomoda porque tá vendendo, porque vai ter fase que pode ser difícil. Então começa a entender como você pode vender mais numa fase confortável para você se preparar para o próximo degrau. Porque sim, eu falo, enfim, né? Falo muito disso no meu livro ali sobre empreendedorismo. A gente está numa fase, mas não é nem a sombra do que a gente vai viver. Então é amém. se preparar para essa nova fase. O que que eu preciso fazer para chegar mais longe? Porque se a gente se acomoda no que a gente está, pode até ser confortável, Uhum. mas ninguém gosta de não ver progresso. Ninguém gosta de falar assim, cara, tô 5 anos aqui, queria ter mudado de apartamento, queria ter comprado viajado mais, queria ter comprado trocado de carro. Então a gente sempre vai estar inconformado. Eu acho que isso é uma coisa até divina, né? De você não ficar parado Não ali. ficar Mas tem parado, é. gente que decide ficar e tá tudo bem também, se achar que é até ali que ela suporta o que ela devia cumprir,
né? Agora, você quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente conversou bastante, foi bem legal o nosso papo hoje aqui. Nossa, já tá acabando, né? Tá indo para os finalmente A ali, gente precisa marcar um outro pra falar. Eu acho que vai mas, ser legal a gente mas ficar eu acho que foi marcando um, assim. um papo divertido, eu acho que foi um É, papo sério também, é. acho que necessário. Espero que você que esteja aí ouvindo a gente consiga aproveitar o máximo sobre o que está funcionando para a gente, sobre empreendedorismo, sobre relacionamento, sobre trabalhar junto. E compartilha esse episódio para um casal, para um empreendedor que trabalha junto ou que está pensando em abrir um negócio junto, que eu acho que ele vai usufruir bastante disso. E Cris, você que é a nossa convidada de hoje, apesar de eu ter conversado bastante com você aqui, deixa sua mensagem final ali, o que você acredita. Sei que você já deixou muita coisa que você acha que faz sentido, mas deixa sua mensagem aí para a galera naquela câmera ali. A minha, o meu recado, né, para todos vocês é que primeiramente Deus. Eu acho que Deus é tudo pra gente e você se entregar de uma forma muito genuína para Ele. Eu falei um pouco do meu início ali quando eu me converti, que é da religião, tudo, mas tudo isso fez parte de um projeto de Deus, e eu acho isso muito importante, a gente validar o que foi passado, né? O que passou, passou, a gente não se culpar por nada e agradecer por toda essa fase, porque hoje você é o que você viveu, né? Então eu tenho muito que agradecer. E também um recado de que, gente, tudo pode dar bom, sabe? Às vezes a gente coloca na cabeça de que parece que tudo vai dar errado. A gente tem Que tudo isso. é mais difícil. Tudo é mais difícil, não é? Entendeu? Então, coloca nas mãos de Deus, sabe? Seja sincero com Ele, abre o seu coração para Ele, independente de igreja ou não. Abre os seus sonhos, né? Como com o seu amigo mesmo. Considera-se Deus o seu amigo e confie nele. E aí, para quem é casado aí, segura na mão do teu marido, da tua esposa e vai embora. É Entendeu? isso. Vai embora e não tenha medo, não. É Que a isso. gente aqui Vai vai, longe. eu vou. A gente Fechou? vai, A gente vai certo? longe. Obrigado, Cris, né, por ter topado bater esse papo aqui. Foi Quero muito outro. gostoso, foi papo quase que o que a gente conversa sempre. Eu Sim. acho que foi de uma forma de a gente compartilhar isso pra galera. Então, se você tá aqui até o final, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que que você curtiu aqui dessa conversa. Deixa aí as suas perguntas também, se você tiver, a Cris vai estar olhando tudo ali. E até o próximo episódio do Papo Z Podcast. Tamo junto e é nóis.